O que acontece com o nosso bom senso quando a gente sabe que não deve subir num banquinho para pegar algo fora do nosso alcance pelos riscos iminentes de acidente e mesmo assim a gente sobe? Aonde vai parar o nosso bom senso quando a gente sabe que dirigir já se tornou um perigo à nossa integridade e à dos outros pela falta de atenção ou mesmo pelas limitações nas habilidades motoras, perigos comprovados por pequenos e contínuos acidentes e mesmo assim a gente não cede e não quer saber de desistir do volante? O que sucede com o nosso bom senso, que sempre nos acompanhou e agora só quer funcionar para dar conselhos ao próximo? Com o nosso rico bom senso, que de uma hora para outra se encontra indisponível à nossa proteção frente às ações de risco? Hoje eu irei abordar o tema sobre o bom senso que nos foge, principalmente frente ao processo de envelhecimento. Eu sou Rosa Schuch, gerontóloga e psicóloga, e este é o canal Longe e Perto dos 60. Se você é idoso ou convive com um, este vídeo é para você. Fica comigo até o final. Deixe o seu like agora, que já ajuda a fortalecer o nosso canal. A situação de ter o nosso bom senso fugidio ou enfraquecido pode ser entendida através de vários pontos de vista, incluindo os psicológicos, os comportamentais e até os biológicos. Quando nós sabemos que não devemos fazer algo, mas ainda assim o fazemos, podemos estar lidando com uma série de fatores humanos complexos. Um dos exemplos mais comuns é esse que eu comentei ali na nossa entrada. É quando nós usamos um banquinho para atingir um objeto a uma altura inacessível. O banquinho é risco ao desequilíbrio, à queda e há muitos prejuízos à integridade física de quem sobe no banquinho. Uma queda deste recurso, o banquinho, pode machucar crianças, adultos e indiscutivelmente os idosos. E uma queda, principalmente dos idosos, os expõe a fraturas que podem prejudicar fatalmente os anos futuros. Para evitar acidentes domésticos, diante da necessidade de alcançar algo em nível mais elevado, a recomendação é óbvia. Gente, é o uso das escadas portáteis, próprias para as residências que naturalmente a maioria de nós possui em casa. Por que nós não a buscamos? Por que abreviamos as nossas perspectivas com o uso de banquinho inadequado para esse fim? Agora um outro exemplo. É quando a pessoa idosa usa o carro como sempre o fez por uma vida toda, mesmo que os fatos sinalizem o crescente risco completamente evidente ao retorno das costumeiras voltinhas com o passeio de carro. Os familiares mais atentos perceberão que a pessoa idosa chega do seu passeio sempre com a lataria batida ou arranhada e normalmente com contas a pagar dos pequenos prejuízos causados em outros veículos. O agravante que gera insistência à direção de risco é o idoso achar complicado o uso de aplicativos de transporte, ou ainda, o que é pior, sofrer com a dependência e a restrição da sua liberdade. Porém, na iminência de um acidente de maiores proporções, inclusive com riscos à vida de terceiros e à sua própria vida, as leis de trânsito sugerem o bom senso. Olha, gente, que risco, para que o limite da renovação de habilitação seja feito. Eu vivi uma situação similar a essa que eu estou comentando agora com vocês, com o meu pai. Foi muito complicado convencê-lo de ceder a direção aos filhos. E agora, apenas mais um exemplo de bom senso fugidio. Outro dia, eu estava passeando no sítio de amigos quando nos deparamos com uma situação exatamente a que me motivou a apresentar este tema aqui hoje. A minha amiga, uma jovem idosa assim como eu, em plenas condições físicas,
percebendo um probleminha na caixa de descarga do banheirinho da churrasqueira, subiu no vaso sanitário para arrumar. O marido dela e eu logo chamamos a atenção dessa minha amiga, enaltecendo o perigo da ação irresponsável. Inclusive, o marido dela trouxe um comentário de uma situação similar ocorrida recentemente, onde o vaso sanitário quebrou, ferindo gravemente a pessoa que nele subiu. A minha amiga tinha ciência do equívoco da sua ação e se comprometeu a ter mais cuidado. Mas então, porém, logo mais, eu precisei usar o mesmo banheiro e reparei que o problema persistia. E por impulso, quase que eu fiz o mesmo que a minha amiga, subir no vaso sanitário para tentar resolver a boia trancada. Eu, que tenho consciência, que alerto as pessoas, que atuo na educação e no ajuste de comportamentos, por um triz, também tropeço na ausência do meu bom senso, pelo menos para aquela situação. Então, por que essas coisas acontecem, mesmo quando a gente sabe e não quer fazê-las? Entre os muitos fatores, o excesso de autoconfiança é um dos motivos e que às vezes nos leva a superestimar nossas habilidades físicas ou as nossas capacidades de lidar com certas situações perigosas. Em alguns casos, isso pode ser motivado pelo desejo inconsciente de manter a independência ou a identidade do adulto produtivo, especialmente em situações que nos confrontam com as nossas limitações, como as condições de fragilidade na saúde ou habilidades reduzidas pela idade. Outro fator importante é o hábito. Quando nós estamos acostumados a fazer algo de uma certa maneira, mesmo que as circunstâncias mudem, como a nossa capacidade física, pode ser difícil mudar os comportamentos já condicionados. Isso acontece porque os hábitos são formados por repetição, e aí eles se tornam automáticos, requerendo da gente um esforço consciente considerável para serem adequados ou alterados. Além disso, há também o aspecto emocional. Em alguns momentos, a vontade de fazer algo, a emoção do momento ou a pressão para atender às expectativas, sejam as nossas ou as dos outros, podem nos levar a ignorar o bom senso. Isso é especialmente verdadeiro em culturas como a nossa, que valorizam a autossuficiência, a realização individual e a produtividade, onde admitir limitações, inclusive para si mesmos, pode ser visto como uma fraqueza. É triste isso, mas é uma grande verdade. Para lidar com essa tendência do bom senso a se fragilizar diante do nosso processo de envelhecimento, uma abordagem positiva é aumentar a conscientização sobre os riscos que podem aumentar com o acúmulo da idade, assim como as limitações pessoais que naturalmente ocorrem, principalmente aquelas pessoas que menos investem em fortalecer os músculos, a força e o equilíbrio ao longo das etapas de vida que antecedem a velhice. Também convém desenvolver a autoaceitação e trabalhar na busca de estratégias alternativas que nos permitam atingir os mesmos objetivos, mas de uma maneira mais segura. Por exemplo, realocar os objetos na casa para que estes fiquem mais acessíveis, todos ao alcance das mãos, nem tão altos, nem tão baixos. Também instalar alças de banheiros e corrimões na casa e, naturalmente, nas escadas, diante da diminuição do equilíbrio. Às vezes, conversar sobre essas questões com amigos, familiares ou até com profissionais, por que não? Pode ajudar a oferecer perspectivas e soluções que talvez nós não tenhamos considerado antes ainda. Então, gente, por condicionamento, pela rapidez com que queremos resolver tudo, pelo excesso de autoconfiança ou até mesmo um senso de onipotência que a gente tem ali da nossa personalidade histórica, né? Nós nos perdemos do nosso bom senso num piscar de olhos. Por isso,
aqui fica o alerta. O bom senso tem que nos servir e nos proteger. Não permitam que ele escape do seu dia a dia. Depois que o bom senso nos tenha faltado e que os acidentes já aconteceram, aí o estrago só aumenta, porque além de tudo, nós ainda podemos nos sentir culpados, vamos sofrer os prejuízos decorrentes, que pode ser simplesmente uma dor, mas pode exigir intervenções médicas, limitações físicas, etc, etc, etc. É importante entender que com o passar dos anos, nós mudamos e que tudo em torno de nós também está em contínua transformação. E que certas atividades tão comuns e simples podem nos exigir mais atenção e cuidado ou até se tornarem difíceis e arriscadas. Planejar o nosso ambiente e as nossas ações diante das mudanças pode evitar danos e sofrimentos futuros. E aqui agora a dica principal. Nós idosos não precisamos ter vergonha de pedir ajuda, não precisamos ter constrangimento de contar com o suporte dos mais jovens quando necessário. Todas as boas relações, as relações amistosas e saudáveis, seguem em parceria, com a colaboração de parte a parte, com trocas onde cada um oferece o que tem. Nós idosos temos experiências, temos muitas dicas para disponibilizar e os mais jovens têm muitas ideias e bons recursos para somar à nossa qualidade de vida. Aceitemos o fortalecimento das nossas relações de parceria, permitindo e oferecendo ajuda. Isso é incrível e de infinito valor. Meus queridos, eu amo estar aqui com vocês até aqui. Semana que vem eu trarei novidades, voltem comigo. E agora, deixem seus comentários e os seus likes. E até lá. Beijos.